Muito boa noite. Inicialmente, agradeço o sempre gentil convite da Sociedade Divulgadora do Espiritismo Cristão para apresentar algumas reflexões nessa noite. Também aproveito para cumprimentar a todos que aqui se encontram presencialmente na SODEC, participando dessa importante atividade espiritual. Da mesma forma, saúdo a quem nos acompanha ou nos acompanhará por meio da transmissão via internet, desejando que todos nós possamos fazer excelentes reflexões em torno do tema proposto, a verdadeira propriedade. Todos nós temos uma consciência muito significativa do que vem a ser uma propriedade legal, obtida de forma ordeira. Todos nós temos essa consciência. Refiro-me a algo, uma propriedade adquirida com o suor do nosso trabalho, por meio de uma compra, por exemplo, ou uma propriedade herdada, ou ainda recebida de bom grado, honestamente, legalmente. Todos nós, em maior ou menor grau, compreendemos o que significa, portanto, uma propriedade legal. Hoje, já que trataremos de alguns assuntos mais imateriais, intangíveis, trouxemos um conceito novo, que poucos de nós conhecemos. Trata-se do conceito de propriedade psicológica. E o que vem a ser uma propriedade psicológica? Em termos focados e estreitos com a psicologia, significa uma sensação, um sentimento de que algo nos pertence, mesmo que não seja legal, mesmo que não seja uma propriedade adquirida de forma honesta, conforme já asseveramos anteriormente. Então, se temos, qualquer um de nós, uma sensação de que algo nos pertence, sem que tenhamos sobre este material um atributo legal, estamos falando de uma propriedade psicológica. Nesse contexto, convém exemplificarmos para que possamos compreender o alcance dessa ideia, desse conceito. Vamos imaginar que num grande departamento, um grande local de trabalho, com diversas portas, tenhamos um responsável com encargo de, por parte de um chaveiro, que ele próprio conduz para um lado e para o outro, abrir as portas para permitir que as pessoas entrem e trabalhem. Se a pessoa faz isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, algumas décadas, ela fica com uma sensação que é dona do local, porque ninguém consegue entrar ali sem a chave. Ninguém tem autorização de entrar naquele local sem que fale com essa pessoa. Ela passa a desenvolver progressivamente essa concepção de que o ambiente, o local, é sua propriedade. Mas todos nós sabemos que não é algo verdadeiro. Estamos falando de uma fronteira ilusória, fantasiosa, mas que existe em muitos de nós. Outro exemplo também muito significativo. Um parente nosso, vamos imaginar um sobrinho, recebe do tio, do pai, um carro para dirigir. E então, passa-se alguns meses, alguns anos, depois de um certo tempo, aquele parente, o sobrinho, passa a achar que o carro é seu. Mas é psicológico, não é verdadeiro, aquilo não é real. De maneira que nós vamos, então, cultivando, dentro das nossas concepções, das nossas sensações, uma sensação fantasiosa, imaginativa. São muitos os exemplos que poderiam ser citados nesse momento. E eu gostaria de acrescentar mais um, em nome da clareza e do real entendimento. Vamos imaginar também, já estamos aqui abrangendo mais um exemplo, que uma pessoa trabalha
num local qualquer e recebe uma mesa com cadeira, com gavetas. Vamos imaginar que também sobre esta mesa haja um computador. Trabalhamos lá 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Adivinha o que acontece? É a minha mesa, é o meu computador, são as minhas gavetas, as minhas coisas. E, na verdade, certamente alguma coisa é sua mesmo. Mas a mesa em si, o material de tecnologia da informação que lá se encontra, não são seus. Você é um usufrutuário, está trabalhando com aquilo por um tempo determinado, em caráter temporário e transitório. Feitas essas compreensões, entendido o que significa esse conceito, essa sensação de que algo nos pertence, sem que seja corretamente nosso, podemos avançar no nosso raciocínio. E o raciocínio indica a necessidade de identificarmos as causas do surgimento dessa condição, dessa propriedade psicológica. São várias as causas, mas gostaríamos de identificar duas grandes causas. A primeira é um sentimento que também habita em cada um de nós, onde em várias fases da vida nós vamos desenvolvendo um controle, um grau de conhecimento bastante significativo sobre o que quer que seja. Com o passar do tempo, esse controle, esse grau de conhecimento significativo também nos transmite uma sensação de que o objeto do nosso conhecimento, do nosso controle, é nosso. Seja uma informação do trabalho, seja uma legislação que estamos à frente, seja uma informação privilegiada, onde outras pessoas precisam da nossa intervenção para poder sanar esta ou aquela dificuldade. Então, esse controle, mais uma vez, temporário e transitório, parece que fica impregnado em nossos corações, em nossas mentes, e se transforma nessa ilusão, que é a propriedade psicológica, que vai nos acompanhar. Esse é o primeiro ponto dentro das causas. A segunda causa significativa refere-se a um investimento pessoal excessivo que fazemos também em muitas fases da nossa vida. Muita dedicação, muito empenho, muito envolvimento, muito comprometimento costumam resultar no desenvolvimento desta concepção, desta ideia, deste princípio, de que aquela atividade, aquela função, aquele cargo, aquela atividade, tarefa é nossa e não é. Em dado momento, precisaremos nos libertar dessa impressão, como foi dito, fantasiosa, ilusória, porque, na verdade, tudo o que nós estamos aqui abordando tem caráter temporário e transitório. Contudo, quando pensamos nesses assuntos, também há certas vantagens. Em nome da justiça, precisamos falar de algumas vantagens da chamada propriedade psicológica. E gostaríamos de citar como vantagens o desenvolvimento, independentemente da razão, de um nível de responsabilidade. Nós passamos, de alguma forma, a progredir em termos de cuidado, atenção e responsabilidade. Fora isso, nós também vamos desenvolvendo progressivamente renúncia, resignação, empenho, cuidado, tudo isso gera em cada um de nós qualidades significativas. Porém, dentro do nosso estudo necessário para tratarmos do tema a verdadeira propriedade, também precisamos falar dos malefícios que a propriedade psicológica causa em todos nós, caso venhamos a desenvolvê-la dentro do nosso íntimo. Vamos, então, destacar 3 malefícios. O primeiro malefício significativo é quando convivemos com sentimento de perda pessoal. E o que significa sentimento de perda pessoal? Para podermos entender esse malefício, recorremos a uma obra cujo título é Voltei, obra
de autoria espiritual do irmão Jacó, com psicografia de Chico Xavier. Nesta obra, nós descobrimos que o autor espiritual da obra, que hoje sabemos que se trata de Frederico Figner, que foi vice-presidente da FEB, foi o fundador do Grupo Odeon de discos fonográficos, um empresário de sucesso. Essa lembrança constante na obra Voltei mostra o momento do seu desencarne. O personagem, irmão Jacó, Frederico Figner, está numa condição de separação do corpo físico material do corpo espiritual. Bezerra de Menezes está auxiliando ele nesse momento sensível do desenlace e não consegue. Observa-se que o irmão Jacó, Frederico Figner, está envolvido com muitas preocupações que estão atrapalhando o seu desencarne naquele momento, seu desenlace em particular. E Bezerra de Menezes, então, observa que um determinado objeto, que o nosso personagem tem um carinho exagerado, um ciúme que não é muito normal, aquele objeto desenvolveu em si uma radiação em torno dele. Essa radiação que funciona pela nossa emoção, pelos nossos sentimentos, aquele objeto que ele não cita, mas podemos imaginar um quadro, um relógio, uma lembrança da infância, uma lembrança que a nossa mãe deixou, alguma coisa que o personagem tinha muito carinho, muito afeto. Tinha uma radiação. E do lado do irmão Jacó, Frederico Figner, havia ondas mentais de preocupação. Ora, as ondas mentais que nós todos emitimos, associadas à radiação desse objeto, que nós temos um carinho, uma atenção exagerada, cria um fluido gravitante, uma energia que vai do objeto para a nossa mente, da nossa mente para o objeto. Estava impedindo aquele irmão de realizar o seu desenlace. Bezerra de Menezes não teve outra alternativa senão transportar todo aquele grupo que ali se encontrava, obviamente o irmão Jacó também, para próximo a uma praia, para ele esquecer aquele ambiente e, por meio da influência da natureza, das ondas marítimas, realizar finalmente o seu desenlace. Então, acabamos de retratar sentimento de perda pessoal que podemos nutrir, causando essa dificuldade para todos nós, onde nós nos prendemos a objetos, a patrimônios, a determinados materiais que vamos cultivando um carinho excessivo e vai, naquele momento, estipulando um fluido gravitante que vai nos prender numa hora tão sensível quanto será para todos nós o momento do desenlace. Além disso, podemos abordar também como segundo ponto, também bastante importante, a avaliação equivocada. E o que significa avaliação equivocada nesse contexto? Vamos a um exemplo para melhor ilustrar. Um personagem estava desejoso de vender uma propriedade que ele tinha na área rural, uma casa bem bonita. E aí então ele recorreu a um grande amigo dele, poeta brasileiro, Olavo Bilac. Olavo, eu preciso vender minha propriedade lá do campo. Como eu sei que você é um poeta brilhante, sensacional, escreve para mim uma propaganda para que eu possa publicar no jornal da época, naquela época não tinha internet. E aí, dessa forma, eu espero que alguém leia o anúncio que você fará para que eu possa vender a minha propriedade. O Olavo Bilac falou, não tem problema, farei. O anúncio foi bem bonito, e eu vou aqui tentar traduzir um pouquinho para que nós possamos compreender a dedicação do poeta. Então, ele escreveu um anúncio mais ou menos da seguinte forma: vende-se uma propriedade que, na verdade, é um pedaço do céu na terra. Esta propriedade é cercada de folhas, frutos, flores e de passarinhos que encantam a musicalidade de todos os seus habitantes, nos dando paz, tranquilidade e serenidade. Ao mesmo tempo, nessa propriedade, há uma lâmina d'água formada por um riacho belíssimo, que de alguma forma reflete a luz do sol, enaltecendo o dia e nos dando positividade e alegria. E no final da noite,
reflete a lua, nos preparando serenamente para dormirmos o sonho dos anjos. Esta propriedade encanta todos nós e está à disposição de qualquer um que resolver optar por esse paraíso à sua disposição. Algo assim. Então, foi feita a redação do anúncio, colocado no jornal e aguardou-se um tempo. Um dia, Olavo Bilac, andando na rua, encontra um amigo e pergunta: e aí, vendeu a propriedade? Aí ele disse: não vendi. Mas como? Eu escrevi palavras tão belas, como é que você não vendeu? Desisti. Depois que eu li, eu fiquei apaixonado pela minha propriedade e não vendi. Eu não sabia que eu tinha uma coisa tão bonita na minha vida. É um ensinamento precioso para todos nós. Quantas vezes nós nos envolvemos com propriedades psicológicas, de trabalhos que não são mais da nossa alçada, com cargos e funções que não nos pertencem, com objetos que não são tão valiosos em termos emocionais, sinceros, valiosos, e deixamos de lado a simplicidade de algumas coisas que estão à nossa disposição e não conseguimos enxergar. De forma, então, que esse segundo aspecto é relevante, na medida em que essas afeições equivocadas são entraves em nossas vidas. Há um terceiro ponto também, muito significativo, que representa um problema advindo da propriedade psicológica. Esse terceiro ponto é relativo justamente ao desenvolvimento em cada um de nós de percepções interiores que são muito frágeis. Que percepções são essas? Para que possamos compreender isso, recorremos à obra O Homem Integral, de autoria espiritual de Joana de Ângeles, com psicografia de Divaldo Franco. Nessa obra, capítulo 25, cujo título é Ter e Ser, Joana de Ângeles, autora espiritual da obra, nos explica que na organização da sociedade humana, no início, as pessoas acumulavam bastante coisa em casa. Por que acumulavam muito? Havia um momento que não tinha supermercados, mercados, então as pessoas acumulavam lenha, comida, alimentos e outras coisas necessárias para a nossa sobrevivência. Porém, com o passar do tempo, surgiu nas relações sociais um tipo de comportamento que resumiríamos como status. Eu preciso provar para o outro que eu tenho status. E eu comecei a acumular coisas que eu não preciso para impressionar pessoas que eu não conheço direito, gastando o que eu não tenho para sobreviver. Essa concepção, pouco a pouco, explica a obra O Homem Integral, capítulo 25, foi desenvolvendo em cada um de nós uma dificuldade de compreender o que é essência, o que é aparência, o que é essencial e aquilo que é, de alguma forma, descartável, fútil, supérfluo. Perdemos essa consideração. E então, se nós por acaso formos fazer uma busca detalhada, criteriosa, nas redes sociais, vamos identificar situações, casos, onde fica claro que a pessoa, em alguns momentos, parece, é uma suposição, que investiu demais na aparência em detrimento da sua essência, fruto de um materialismo exacerbado para mostrar para outros uma condição temporária e transitória a fim de conseguir status. Nesse conceito, também nos recordamos que progressivamente, nas nossas relações sociais, fomos desenvolvendo dois grandes pontos. De um lado, consumo, do outro, consumismo, de trás para frente. Quando falamos em consumismo, estamos falando de um investimento excessivo na aparência. Estamos falando de um investimento excessivo justamente no supérfluo, o que causa em todos nós problemas variados, financeiros, emocionais, espirituais. O outro ponto significativo não é o consumismo, é o consumo. Todos nós precisamos consumir para vivermos, e é natural, e é bom, e é saudável.
E, para tanto, recorremos ao Livro dos Espíritos, particularmente na terceira parte, capítulo 5, que trata da lei da conservação. Lá, nós temos uma pergunta que Kardec fez aos benfeitores espirituais da codificação. Refiro-me à questão 714. Que foi que Kardec perguntou para os nossos benfeitores do momento da codificação? Perguntou o seguinte: o que podemos pensar sobre as pessoas que procuram, nos excessos de toda ordem, o refinamento dos seus desejos? A pergunta é significativa. O que pensar das pessoas que gastam tempo, dinheiro, saúde, procurando atingir instintos e sensações para desenvolver hábitos ligados mais aos vícios de toda ordem? E a espiritualidade respondeu o seguinte: deveríamos lastimá-los e não invejá-los, porque estão muito perto da morte. Aí Kardec ficou intrigado. Perguntou, na questão 714, letra A, o seguinte: quando o senhor fala morte, é morte física ou morte moral? E a espiritualidade superior respondeu: as duas. Aí precisamos fazer um comentário. A morte física, que é natural, que é a falência da composição do nosso corpo físico material, pode ser acelerada. Imaginemos alguém, conforme foi relatado na pergunta, que dedica muito tempo, sua saúde, seus meios, a procurar a excentricidade, o desenvolvimento, o refinamento dos seus instintos, das suas sensações, dos seus vícios. Claro que progressivamente o corpo adoecerá. Adoecerá por várias causas, seja por estresse, seja por depressão, seja pela ansiedade própria desse tipo de busca constante. É natural, mas tem a morte moral. Aí o raciocínio é mais tenso. Eu digo tenso porque nós temos que recorrer a questões que nos explicam bem o que significa essa morte moral. Para tanto, estamos no Livro dos Espíritos, na questão 975, e lá descobrimos que os espíritos não morrem. Ninguém vai morrer. Existem os dois lados da vida, o lado material e o lado espiritual, mas a vida é uma só. Porém, quando sofremos muito, e quem participa de mesa mediúnica vê isso toda vez que vai à mesa mediúnica, nós lidamos com espíritos sofredores, que é como se a pessoa tivesse morrido, tal a dor, a culpa, o sentimento de perda de tempo, que geram na pessoa um sofrimento terrível, que parece morte. Então, na questão 975 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a pessoa vivencia essa morte, que não é real, mas ela é moral, por 4 razões. Primeira razão, por ter efetivamente praticado mal intencionalmente. Sim, eu fiz, eu sou responsável. Esse é o primeiro motivo. O segundo é por ter induzido os outros a praticarem o mal, por meio de filmes, músicas, ideologias, ideias, filosofias, pedagogias menos felizes. Incentivou? Incentivei. Você está na segunda categoria. Irá responder por isso. O terceiro ponto é pelo bem que poderia ter feito e não fez. E o quarto ponto, mal oriundo do bem que poderia ter feito e não fez. Não tem para onde escapar. Então, são 4 caminhos que nos levam à morte moral, que é a causa principal de trabalhos de solidariedade e fraternidade nas atividades mediúnicas. Quem participa dessas atividades conhece muito bem. Com essas considerações feitas, podemos caminhar para um outro ponto, que é o chamado Livro da Esperança. Nesse livro, de autoria espiritual de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier, tem um capítulo cujo título é Propriedade. E ele traça muitas orientações importantes para que nós possamos refletir. Gostaríamos apenas de destacar
uma única orientação, que tem algumas divisões. E essa orientação tem por base o Evangelho de Mateus, muito ligado ao capítulo 6. Vamos lembrar o que consta em Mateus capítulo 6? Consta o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem irão destruir e o ladrão irá roubar. Mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruir e o ladrão não pode roubar. Porque onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Então, nessa obra, Livro da Esperança, há alguns comentários valiosos que eu gostaria de compartilhar com todos sobre esse trecho. Observamos, então, Emmanuel, autor espiritual da obra, destacando o seguinte: não há tesouros do céu e tesouros da terra. Há tesouros. Tudo que Deus nos concede é importante, quer seja no plano espiritual, quer seja no plano físico material. Não podemos dizer que, não, o mais importante são os tesouros do céu, como se houvesse separação. O uso que nós fazemos dos meios disponíveis dentro da nossa encarnação são tesouros, que devem ser utilizados de forma muito compatível, muito atenciosa, para gerar virtudes espirituais. Vamos aqui destacar um ponto que vai clarear a nossa compreensão. Na obra Ação e Reação, há um comentário muito significativo que explica esses aspectos dos tesouros. Refiro-me, nessa obra, Ação e Reação, de autoria espiritual de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, uma explicação do ministro Sânzio, que é justamente responsável pelo Ministério da Reencarnação. E ele, então, ligado ao nosso lar, a cidade espiritual Nosso Lar, nos explica o seguinte: onde quer que existam espíritos, quer encarnados ou desencarnados, Deus vai conceder a todos eles recursos e meios para que eles possam, em si mesmos, sublimar seus defeitos, suas imperfeições, seus equívocos e adquirir virtudes. Para tanto, toda a propriedade material pertence a Deus. Essa mesa, essas cadeiras, a roupa que usamos, o óculos, o carro que está ali fora ou não, pertence a Deus. E os rótulos honoríficos, você é doutor, excelência ou qualquer outro título, também pertencem a Deus, que vai distribuí-los de acordo com a necessidade que nós temos, cabendo a todos nós devolver tudo o que foi entregue e responder por tudo isso. Porque Deus é o único e verdadeiro proprietário de tudo que existe no céu e na terra. É uma compreensão significativa. Então, alguns de nós recebemos uma família consanguínea, outros não receberam uma família consanguínea. Alguns de nós recebemos uma boa mobilidade física, outros não receberam uma boa mobilidade física. Alguns receberam uma saúde que parece que não existe desse mundo, de tão perfeita. Outros têm vários problemas de saúde. Receberemos recursos e meios compatíveis com a necessidade da nossa encarnação para sublimarmos a nós mesmos, eu estou enfatizando, e também para que possamos adquirir virtudes. Alguns de nós têm que adquirir humildade, outros, resignação, outros, paciência, outros, benevolência. De acordo com essa radiografia espiritual, receberemos mais meios ou menos meios. O que há de comum nas duas situações? Todos nós responderemos por os meios recebidos, porque o grande proprietário, estamos só enfatizando mais uma vez, é Deus. E teremos que devolver todos os nossos títulos, rótulos honoríficos. Nesse contexto, então, conseguimos perceber que a observação faz sentido. Não há tesouros no céu e na terra, tudo é tesouro. Porém, se por acaso fizermos a opção infeliz de, tendo tesouros na terra,
guardarmos no cofre para ficar lá sendo roído pela traça e pela ferrugem, não teremos repercussão no plano espiritual. Terá sido uma perda de tempo, um equívoco, um erro. E certamente seremos responsabilizados pelo mau uso desses bens que não são nossos, são de Deus, que foram emprestados a cada um de nós para que possamos ser usufrutuários, detentores indiretos e temporários. Outro aspecto constante, mais uma vez, na obra Livro da Esperança, destacando em particular o capítulo 6 de Mateus, diz respeito àquela parte que fala: onde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Então, nós descobrimos que existe uma obra que todos nós conhecemos, Alice no País das Maravilhas. Esta obra infanto-juvenil conta um episódio onde a personagem principal, Alice, vai conversar com outro personagem chamado Gato Risonho. Então ela pergunta para o Gato Risonho. Tinham várias estradas, né, vários caminhos. Ela pergunta para ele: onde é que vai dar esse caminho? Aí o Gato Risonho responde: depende. Para onde você quer ir? Ela falou: não sei para onde eu quero ir. Então pode pegar qualquer caminho, que qualquer caminho serve. Esse ensinamento, aparentemente simples, reflete o nosso coração. Nosso coração é a nossa essência, não é a nossa aparência, é quem somos de verdade. Se a sua essência, seu coração, não tem um propósito, não tem uma finalidade, não tem uma missão, não tem um objetivo claro, você está a esmo andando pelo mundo. Se tem dinheiro, recursos, vai usar muito mal. Se não tem dinheiro, terá muito outras dificuldades. Precisamos, em essência, de um propósito, de um objetivo, de uma missão, de uma finalidade da nossa existência, para que a nossa essência possa seguir o melhor caminho em benefício de nós mesmos. Neste contexto, nós nos recordamos de uma obra significativa de Néio Lúcio, Alvorada Cristã, onde podemos extrair alguns ensinamentos interessantes. Chama-se O Ricaço Distraído, dessa obra, Alvorada Cristã. Vou contar aqui de forma breve e sucinta. Um irmão nosso desencarnou, foi para o plano espiritual e lá foi recebido por um espírito de uma envergadura espiritual significativa, de luz. E ele então perguntou: anjo bom, o que é que eu devo fazer para vir morar nesta cidade espiritual e viver ao lado de Jesus? Aí o anjo respondeu para ele: vá, faz todo o bem que você puder fazer e depois volta para cá. Você vai conseguir seu objetivo. Aí ele falou: mas eu tenho um problema. Se eu voltar agora, eu não tenho dinheiro, eu não tenho meios, não tenho propriedade. Tem como o senhor me dar a propriedade para que eu possa fazer o bem? Aí o anjo olhou para ele e falou: você não tem receio de que muita propriedade possa desviar você da sua função? Não, pode deixar. Não vai ter problema nenhum, não. Tranquilo. Se o senhor confiar em mim, eu vou fazer todo o bem que eu puder com as propriedades que o senhor me der. Que assim seja. Reencarnou. Nasceu numa família muito bem organizada, com tudo certinho, com tudo sem nenhum problema grave. Teve uma infância perfeita, um trabalho bacana, bem onerado, ganhou dinheiro pra caramba, tudo que ele fazia dava certo. Só que começou a surgir um problema na condição de encarnado. Quanto mais dinheiro ele tinha, mais dinheiro ele queria. Quanto mais poder ele tinha, mais poder ele queria. E parecia não ter limite. Passaram-se vários anos, ele foi enriquecendo, não dividia nada, não aplicava nada, só acumulava tesouros onde a traça e a ferrugem podiam destruir. Só acumulava tesouro nos cofres da terra. Em dado momento, como é inevitável para todos nós, desenlace, desencarne e abandonou o corpo físico. Voltou para o mesmo lugar e sentiu que estava com fome e com sede, mas preso. Aí ele olhou para ver o que estava prendendo ele. Dinheiro o segurava, moedas de ouro o segurava, objetos dourados o seguravam. Ele começou a clamar: meu anjo, ele se lembrou do anjo, me ajude. Aí o anjo apareceu.
Aí ele falou, por favor, me tire daqui. Ele falou, não, você está no lugar que você cultivou, cercado por recursos, por meios que você mesmo criou. É com eles que você deve agora tratar, para desapegar. E o que eu faço então? Vá, devolva tudo isso no sentido de aplicar corretamente para as atividades do bem, atividades corretas em termos de solidariedade e fraternidade, e atividades luminosas e espirituais. Faça isso e volte aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Agora eu não tenho mais um corpo de carne. E o anjo lamentou profundamente. E ele estava lá entre gritos e desesperos da morte moral, que é o que acontece com os espíritos sofredores. Não morrem, mas sofrem. É um ensinamento para nós refletirmos sobre a brevidade da vida e os reflexos, as consequências, os efeitos advindos das nossas decisões. Nesse contexto, nós recorremos agora ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo 16 tem dois itens muito significativos, 9 e 10. No item 9, o Espírito Pascal não poupa línguas. Ele chega e fala bem claramente para todos nós: o ser humano só tem em plena propriedade aquilo que ele pode levar da terra. Só isso. E depois ele cita as 3 únicas coisas que representam a verdadeira propriedade que todos nós temos. Quais são as 3 coisas? Inteligência, conhecimento e qualidades morais. Precisamos comentar. A inteligência, ela é muito bem definida no Livro dos Espíritos, na questão 631. E o que encontramos lá? Uma pergunta e uma resposta. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o seguinte: tem meios o homem, o ser humano, de distinguir por si próprio o que é o bem e o que é o mal? E os benfeitores espirituais responderam: sim, tem. Se crer em Deus e quiser saber. Por isso, Deus concedeu a ele inteligência. Então, a inteligência não é para enganar os outros. A inteligência não é para fazer com que o fraco fique mais fraco. A inteligência não é para tirarmos vantagem de ninguém. É para distinguirmos o que convém, o que não convém. O que é certo, o que é errado. E muitas vezes nós falhamos nesse processo, em função da nossa pequenez, dos nossos equívocos. Essa é a inteligência. Logo depois, lembramos do segundo ponto, da nossa verdadeira propriedade, que é o conhecimento. E, para tanto, nós recorremos a Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando então é feita uma pergunta igualmente: qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e de se resistir à atração do mal? Uma pergunta difícil, mas a espiritualidade respondeu, através de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já vou-lo disse várias vezes: conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecimento é aquele momento em que a gente desliga o celular, para de ver Netflix, desliga toda a tecnologia e pensamos em nós mesmos. O que eu estou fazendo aqui? Como estou conduzindo a minha vida, o meu coração, os meus propósitos? E procuramos fazer retificações de rumo, para que nós possamos aproveitar bem essa oportunidade. Esse é o autoconhecimento. E, além disso, inteligência, conhecimento, qualidades morais. Qualidades morais, não tem como ir lá no supermercado, me dar 5 quilos de paciência, 3 quilos de resignação. Não tem. Então nós vamos adquirir as qualidades morais sofrendo, aprendendo, trabalhando, perdoando, lutando, vencendo, às vezes caindo, mas levantando e retomando a caminhada. É com sacrifício. Se todos prestaram bem atenção, esses 2 grandes tesouros, a inteligência e o conhecimento, não têm polaridade. Pode ser positiva ou negativa. Lamentavelmente, também encontramos na mesa mediúnica inteligências formidáveis, voltadas para a crueldade. Sim, eu fiz, e se deixar eu faço de novo. Infelizmente, ainda estão envolvidas por essa ilusão da chamada maldade, que na verdade tem muito a ver com ignorância. Nesse sentido, a inteligência não tem polo, conhecimento também não.
Porque eu posso me conhecer e desprezar o fruto desse conhecimento. A única condição que verdadeiramente nos distingue uns dos outros, inclusive no plano espiritual, são as virtudes morais. Elas é que vão direcionar a nossa inteligência e vão direcionar os nossos conhecimentos para o nosso próprio benefício. Estamos nos aproximando do final e convém, nessa oportunidade, destacar mais uma observação no item 10 do capítulo 16, onde um espírito que se apresenta como espírito protetor reforça tudo o que falamos até aqui sobre a verdadeira propriedade, dizendo o seguinte: todos os bens que existem pertencem a Deus, que vai distribuí-los em conformidade com a sua vontade, cabendo a cada ser usá-los da melhor forma possível, para que um dia possam dar a Deus as devidas explicações pelo uso que fizeram de tudo que receberam, reforçando tudo que falamos. E para encerrar mesmo, recorremos à obra Vinha de Luz, no capítulo 2, cujo título é Vê como vives. Vamos repetir o título? Vê como vives. E aí tem só um trechinho para podermos deixar aqui uma reflexão para todos. Vivemos na obra de Deus, tudo é obra de Deus, valendo-nos dela para que um dia possamos atingir a grandeza divina. E essa mensagem de encerramento, possamos enxergar Deus no nosso entorno, próximo de nós, desejoso de querer que a nossa encarnação seja vitoriosa. Para tanto, cabe-nos o esforço necessário. Que Deus nos acompanhe.